Oi, oi, tudo bem? Eu tava esses dias fazendo meu devocional e lendo ali em Josué. E algo me chamou muita atenção, porque o Senhor fala para Josué: santificai-vos, porque amanhã estarei fazendo algo novo entre vós, algo assim. E isso me tem falado muito comigo, porque eu não sei da parte de vocês, mas eu posso falar por mim. Quantas vezes a gente espera um milagre, a gente vive esperando aquele milagre. E a gente olha para a circunstância, né? E a gente se frustra porque, poxa, aquele milagre, ele ainda não chegou. Mas a verdade é que o Senhor, ele não pode fazer nada. Não é que ele não pode, ele não faz. Enquanto nós não estivermos alinhados com aquilo que ele quer de nós, que ele espera de nós, para que a gente possa viver o milagre. O Senhor podia muito bem levar o povo de Israel para dentro da terra prometida do jeito que eles estavam, mas eles não viveriam a plenitude das promessas do Senhor, porque eles ainda não eram aquilo que o Senhor desejava, que o Senhor tinha planejado para eles. A gente vive tantas vezes a nossa vida esperando um milagre, esperando viver o cumprimento das promessas do Senhor, mas falando até mesmo por mim, porque essa palavra fala muito para mim. Quem sabe a gente não está vivendo ainda, não porque não chegou o tempo, não porque o Senhor não está fazendo, não porque o Senhor não quer, mas porque nós ainda não somos e ainda não estamos vivendo alinhados com aquilo que o Senhor quer da gente. Porque o nosso caráter ainda não está alinhado, porque ainda tem coisas em nós que não foram tratadas. O Senhor nunca vai nos entregar nada enquanto nós estivermos incompletos, enquanto nós não estivermos prontos para viver aquilo que Ele tem para nós. Senão a gente coloca tudo a perder. No momento que entregasse para o povo de Israel a terra prometida na condição em que eles estavam, murmuradores, reclamadores, sempre presos ainda no Egito, eles iam colocar tudo a perder, eles iam fazer para eles ídolos que colocariam tudo fora, porque eles não colocariam em Deus o coração deles. Era uma terra totalmente idólatra, tanto que o Senhor disse: não fiquem com nada, matem todo mundo, porque ali eles estavam corrompidos, mas aquela era a terra que o Senhor tinha para o povo de Israel. Eu olho hoje para tudo que o Senhor tem falado comigo e para o lugar que o Senhor tem me levado, e eu percebo que se hoje eu ainda não estou vivendo aquilo que o Senhor tem para mim, a culpa não é de Deus, mas é porque em algum momento eu resisti. Quem sabe quando o Senhor quis acessar lugares dentro de nós, que eram lugares que para nós machucava, a gente disse: não, aqui não, a gente criou uma casca, mas chega um momento em que a entrega que a gente tinha já não é mais o suficiente. É aquela passagem que diz: vai mais profundo, a água que estava nos pés, ela vai para o joelho, do joelho vai para o quadril e assim vai indo até que a gente mergulhe completamente. Chega um momento, um nível na nossa caminhada com Deus, em que aquilo que a gente entregava já não é mais o suficiente, o Senhor quer por inteiro. O Senhor quer a gente realmente mergulhar naquilo, vivendo por inteiro a promessa dele. Porque muito antes do milagre ser a circunstância em que a gente estava vivendo, ou aquilo que a gente quer viver, o milagre é a gente. O milagre é a gente ter a nossa identidade restaurada. O milagre é a gente saber quem a gente é em Deus e para Deus. É a gente ter um relacionamento íntimo com Deus, de pai e filho, um relacionamento de dependência. O milagre é a gente conhecer a nossa identidade. Porque eu percebo que a maior luta do inimigo não é em relação à circunstância como um todo, mas é contra a nossa identidade. Porque no momento que a gente sabe quem a gente é, no momento que a gente sabe quem a gente é como filha, no momento que a gente sabe quem a gente é em Deus e para Deus, ali o inimigo ele perde completamente as forças. Eu tive de anteontem para ontem um sonho e eu sinto de compartilhar aqui porque esse sonho fala justamente sobre isso. E nesse sonho eu vou contar uma parte para não ficar muito extenso. Mas nesse sonho tinham dois demônios e eles se apresentavam ali como pessoas, assim, mas eu sabia que não eram. E eles vinham para cima de mim com acusações.
E eles me acusavam de várias coisas e eu não entendia que aquilo eram demônios, mas aí eles começaram a me acusar da minha identidade. E no momento que ele começou a falar, eles começaram, eram dois, da minha identidade, eu comecei a declarar aquilo que a palavra dizia. E ele falava e eu declarava aquilo que a palavra dizia. E eu comecei a ser tão cheia de uma ousadia, de uma autoridade, que eu ia pra frente. E eu realmente batia de frente com a palavra. E eu lembro agora, enquanto eu falo isso, de Jesus. Que Jesus no deserto, ele não venceu quando ele foi, mas ele venceu quando ele foi com a palavra, quando ele lutou com a palavra, né? Não foi porque ele jejuou, mas foi porque ele sabia quem ele era, ele tinha clareza da identidade dele. E eu ia indo pra frente, e quanto mais eu tinha autoridade, quanto mais eu tinha ousadia, quanto mais eu lutava ali com a palavra de Deus, sobre quem Deus dizia que eu era, ali mais eles ficavam com raiva, eles cerravam os punhos, cerravam os dentes, assim, e eles tinham raiva, e tu via, e ele dizia, tu não sabe com quem tu tá falando, e eu dizia, eu sei com quem eu tô falando, mas eu também sei quem é Jesus. E nisso veio uma luz tão forte por trás de mim, conforme eu ia lutando, essa luz ia crescendo, que era como se eu me visse ali dormindo e eu via aquela luz dentro do meu quarto e eu orando enquanto eu dormia, era algo sobrenatural. Mas a fúria do inimigo foi quando? Foi quando eu comecei a trazer à minha mente, a minha identidade, a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor diz que eu sou. Então, se hoje, eu não sei qual é o milagre que tu tem esperado, eu não sei qual é a promessa que tu tem esperado se cumprir, eu não sei o que tu tem resistido na tua vida para não permitir que o Senhor trate. Mas se hoje tu sentiu que essa palavra é para ti, abre o teu coração e se permite mergulhar mais fundo, se permite se render realmente à situação. Quando a gente vai ler o capítulo 1 de Josué, o capítulo 1 inteiro é o Senhor afirmando que está com Josué. O capítulo inteiro é o Senhor dizendo para Josué que ele está com ele, né? Que o Senhor está com ele. Para ele ser forte, corajoso, lembrando, né? Aquilo que o Senhor tem para ele, quem é o Senhor e quem é ele no Senhor. Porque Josué ele não teria condição de viver o que ele viveu com o Senhor se ele não tivesse clareza de que o Senhor está com ele, da presença do Senhor e de quem ele é no Senhor, para que o Senhor estava chamando ele. Então, quem sabe hoje o Senhor está aqui dizendo para ti, olha minha filha, tu está procurando resposta em tanto lugar, mas na verdade a resposta que tu está procurando está aí. Se entregue, mergulhe mais fundo e deixa com que eu faça, deixa com que eu molde o teu caráter, deixa com que eu te dê esse coração novo e o espírito novo, coração de carne e não de pedra, que essa tem sido a minha oração nesse dia. Já tem alguns dias que eu tenho orado, Senhor, restaura em mim, faz um milagre em mim. Me dá esse coração novo e esse espírito novo que o Senhor tem prometido. E que essa seja a oração de vocês também, em nome de Jesus. Um beijo e até mais.